O Brasil acordou fazendo fronteira com um país ocupado militarmente. E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: quem é o próximo? No dia 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos executaram uma operação militar na Venezuela. O codinome: Operação Resolução Absoluta. Em menos de 30 minutos, ataques aéreos, cortes de energia, helicópteros de combate, e Nicolás Maduro foi capturado dentro do próprio país e levado algemado para os Estados Unidos. Logo depois, Trump anunciou que os Estados Unidos agora governariam a Venezuela, até que uma transição segura e criteriosa pudesse ser organizada. Mas o que muita gente não sabe é que isso não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo, uma estratégia, um manual. E o Brasil precisa entender esse manual, porque ele pode estar sendo usado aqui também. Vou detalhar para você exatamente como os Estados Unidos prepararam a operação na Venezuela, porque quando você entender as etapas, você vai reconhecer algumas delas acontecendo com o Brasil agora. Etapa 1. O rótulo. A escalada contra a Venezuela começou em agosto de 2025, quando Trump publicou uma legislação designando cartéis de drogas como organizações terroristas. O governo ainda aumentou a recompensa pela captura de Maduro de 25 milhões para 50 milhões de dólares. Primeiro você rotula o país. Você o chama de narco-estado, de ameaça à segurança nacional, de cartel com bandeira. Etapa 2. A CIA entra em ação. A CIA enviou uma equipe para a Venezuela que começou a rastrear os movimentos de Maduro, usando uma fonte próxima ao presidente venezuelano. Os planos para a captura foram feitos meses antes. Inteligência, infiltração, paciência. Etapa 3. A pressão militar visível. As ações foram feitas por um destacamento militar naval e terrestre que inclui o maior navio militar do mundo, o porta-aviões Gerald R. Ford, com 4.000 soldados e 75 caças a bordo. Isso não é guerra, isso é intimidação calculada. É fazer o inimigo suar antes do primeiro disparo. Etapa 4. A operação psicológica. Um ex-diplomata americano afirmou que toda a estratégia era uma operação psicológica, cujo objetivo era dizer às pessoas ao redor de Maduro: ele tem que ir, mas vocês não precisam ir. Façam algo, salvem-se. Eles não queriam só derrubar Maduro, eles queriam que o próprio entorno de Maduro o entregasse. Etapa 5. O golpe cirúrgico. O Delta Force e outros participantes da operação construíram uma maquete da casa segura onde Maduro estava escondido, descrita por Trump como uma fortaleza altamente protegida. Simularam o ataque, entraram de noite e saíram com o presidente de um país soberano algemado. Agora vem a pergunta que vai te incomodar. Qual dessas etapas você já viu sendo aplicada ao Brasil? Pensa comigo. O rótulo? Já existe. A nova Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos tem foco explícito em crime organizado transnacional, narcotráfico, imigração ilegal e contenção da influência de potências como Rússia e China na América Latina. O Brasil está nesse radar. A pressão militar indireta já existe. A Conferência Militar na Flórida, com 17 países da região e o Brasil deliberadamente de fora, é exatamente o tipo de cerco silencioso que antecedeu a Venezuela. A operação de inteligência? 2 relatórios do Congresso americano apontando instalações chinesas em solo brasileiro não é coincidência, é mapeamento. Se esse tipo de análise é o que você busca, inscreve no canal agora, porque isso é só o começo do que vamos explorar aqui. Agora, para ser justo com você, preciso dizer o que os especialistas afirmam. Para o Dr. Luiz Augusto Módulo, especialista em Direito Internacional pela USP, o próximo alvo potencial da estratégia de Trump dificilmente seria o Brasil de forma imediata. Mas o mesmo especialista acrescenta algo fundamental. A lógica da operação contra a Venezuela pode alcançar outros países da região, mesmo sem o uso direto de força militar. Isso é crucial, porque Trump tem um arsenal de ferramentas que vai muito além de bombas e soldados. E é aqui que o Brasil enfrenta algo que a Venezuela não enfrentou da mesma forma. A nova Estratégia de Segurança Nacional prevê o emprego de forças militares e de segurança
para proteger fronteiras, reduzir o tráfico de drogas e enfrentar ameaças urgentes no hemisfério, dentro da lógica de paz através da força. Mas paz através da força pode significar muitas coisas. Pode ser sanções econômicas, pode ser tarifas punitivas, pode ser operações de desestabilização política, pode ser pressão sobre instituições. Em julho de 2025, o Brasil foi formalmente colocado na mira de uma ofensiva coordenada que mistura pressão econômica, guerra jurídica e operações informacionais, o núcleo duro da guerra híbrida contemporânea. A ordem executiva do governo Trump elevou as tarifas a 50% sobre produtos brasileiros, acompanhada da aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Isso não é acidente, isso é pressão coordenada sobre um país que se recusa a se alinhar. Mas por que o Brasil? Por que um país democrático, com eleições livres, com uma economia relativamente estável, estaria na mira de qualquer grande potência? A resposta está embaixo da floresta. O Brasil possui 25% das reservas mundiais de terras raras. A China atualmente concentra cerca de 70% da mineração global desses minerais e quase 90% da capacidade mundial de processamento, o que lhe garante amplo poder de pressão sobre países dependentes desses insumos. E Trump quer quebrar esse monopólio. Trump se prepara para encontrar Xi Jinping, tentando arrancar da China garantias de fornecimento de terras raras em troca de aliviar tarifas, liberar vendas de chips avançados e ampliar compras agrícolas, como soja. Enquanto isso, o Brasil, com 25% das reservas do mineral mais disputado do século, está sentado em cima de uma mina de ouro geopolítico. E tanto Washington quanto Pequim sabem disso. Trump não esconde de ninguém a vontade de pegar para si os minerais estratégicos para a transição energética. A Amazônia não é só floresta, é lítio, nióbio, terras raras, água, petróleo e biodiversidade. É o maior patrimônio estratégico do planeta. E quem controlar a Amazônia controla uma parte enorme do tabuleiro do século XXI. E enquanto os Estados Unidos fazem pressão externa, a China já construiu sua presença dentro do Brasil. A chinesa COFCO vem crescendo no Brasil com uma usina de processamento em Mato Grosso, no bioma amazônico. No ranking das 1000 maiores empresas no Brasil em 2024, a COFCO ficou em 23º lugar. Empresas chinesas na soja, acordos universitários com radiotelescópios de uso duplo, memorandos de entendimento com startups espaciais. O relatório do Comitê Seleto sobre a China afirma que o país utiliza parcerias científicas em Salvador e na Paraíba para coletar inteligência militar. Os mesmos equipamentos usados para observar as estrelas têm capacidade de rastrear alvos militares e monitorar satélites de outros países dentro do território brasileiro. Isso pode ser verdade, pode ser exagero, pode ser guerra de narrativa dos Estados Unidos. Mas o que não se pode negar é o seguinte: o Brasil virou campo de batalha entre as duas maiores potências do mundo, e o país ainda está tentando se manter neutro num jogo onde a neutralidade está sendo eliminada. As operações militares dos Estados Unidos na Venezuela e no Irã indicam que Trump passou a usar operações repentinas e de grande impacto como instrumento central de sua política externa. 2 meses, 2 regimes derrubados ou atacados, Venezuela em janeiro, Irã em fevereiro. A estratégia também pode influenciar outras disputas geopolíticas conduzidas por Washington neste momento, como a pressão americana sobre Cuba e a ameaça de anexação da Groenlândia. Veja o padrão. Trump age onde ninguém esperava que ele fosse agir. Trump usa justificativas que pareciam exageradas até o momento do ataque. Trump enquadra o adversário como narcoterrorista, ameaça ou inimigo da democracia. E então, executa. A pergunta não é se ele vai agir em outro país. A pergunta é qual país é o próximo da lista. O Brasil bateu o recorde histórico de produção de petróleo em 2025. A Amazônia venezuelana, a ser explorada sem regulação para saciar a sede fóssil dos Estados Unidos, virou uma zona de sacrifício. E o Brasil faz fronteira com essa zona de sacrifício. Uma intervenção, como na Venezuela, é mais difícil no caso brasileiro, mas para alguns tipos de exercício militar, principalmente em área de fronteira, a região amazônica fica especialmente na berlinda. É uma analista brasileira dizendo isso, não é jornalismo sensacionalista.
São especialistas em segurança nacional alertando que a fronteira norte do Brasil é agora a fronteira mais vulnerável e mais cobiçada do continente. Trump está fazendo um experimento e o Brasil é a sua cobaia na América Latina. Para ele, um quintal ameaçado pela China. E é exatamente aí que o dilema brasileiro se torna existencial. Se o Brasil se aproxima demais dos Estados Unidos, perde autonomia, perde soberania, perde acesso ao maior parceiro comercial, a China. Se o Brasil se aproxima demais da China, vira alvo declarado de Washington, sofre sanções, pressão diplomática e fica fora da arquitetura de segurança das Américas. A estratégia brasileira tem sido da neutralidade pragmática, tentar não tomar partido em conflitos alheios, mantendo relações com todos os lados para proteger seus próprios interesses. Isso funcionou por décadas, mas o mundo de 2026 não perdoa mais a neutralidade. Trump deixou isso claro com a Venezuela, com o Irã, com a Groenlândia. Ou você está do lado dos Estados Unidos, ou você é um problema a ser resolvido. Deixa eu te deixar com uma reflexão. A Venezuela não acordou um dia pensando que seria invadida. O processo foi lento, foram sanções, foram rótulos, foram conferências militares que a Venezuela não foi convidada, foram relatórios de inteligência apontando ligações com cartéis, foi isolamento diplomático. E então, numa madrugada de janeiro de 2026, os helicópteros americanos cortaram o céu de Caracas. Agora olha para o Brasil de hoje. Fora da conferência militar, acusado de abrigar infraestrutura chinesa de espionagem, cobrado de fazer mais contra cartéis, com 25% das reservas mundiais de um mineral que decide quem domina o século XXI. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que os ingredientes estão todos na mesa. E quem entende geopolítica sabe, quando esses ingredientes se juntam, a história raramente termina bem para os pequenos. Isso foi Poder Geopolítico 360. Se você assistiu até aqui, você já entende mais sobre o que está acontecendo no seu continente do que a maioria das pessoas que vai votar esse ano. Compartilha esse vídeo, não pelo canal, pelo seu vizinho, pelo seu colega, pelo seu filho, que precisam entender o que está sendo construído ao redor do Brasil enquanto a maioria dorme. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, porque os próximos episódios vão aprofundar cada peça desse tabuleiro, a Amazônia, as terras raras, as eleições de 2026 e o papel do Brasil num mundo que está sendo redesenhado. A geopolítica não pede licença, e você não pode se dar ao luxo de não entender.